Te amo. Obrigada. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje com um tema sensacional, que é para falar sobre estresse e ansiedade, né? E nós vamos ter o prazer de ter a participação de uma expert no assunto, que é a doutora Caroline Juliano, que ela vai colaborar com a gente, com seus conhecimentos, com dicas que a gente pode colocar em prática e não somente com o que a gente pode aplicar relacionado à atividade física. Então, vou convidar a doutora Caroline Juliano para participar da nossa live. Lembrando que a gente está ao vivo no YouTube e no Instagram, então fiquem à vontade para mandar as perguntas, que a nossa ideia é fazer dessa manhã uma manhã bem gostosa, né, de participação, né, de colaboração, de conhecimento, para a gente conseguir manejar o nosso estresse e ansiedade. Vou só aguardar a Carol entrar aqui no Instagram. Oi, Ká, tudo bem? Oi, pessoal. Carol, tudo bem? Bom dia. Carol, bom vou pedir dia, só para você mandar a solicitação aqui pelo Instagram. Tá, peraí. Já te achei que eu tô te mandando aqui. Deu? Senão eu peço daqui. Te mandei, tá aguardando. Aê, foi. Bom dia, estamos aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada Fico muito pelo feliz convite de você mais ter uma aceitado vez. o nosso convite, né, para falar de um tema super importante e relevante, né, nos dias atuais, que é a questão do manejo de estresse e ansiedade, né, pessoal? Nós estamos passando por um momento ainda, né, de estresse e ansiedade. Parece que com o tempo isso vai piorando, né? Nós já estamos quase um ano na questão da pandemia, isolamento social. Isso tem afetado a nossa saúde mental e acaba interferindo também no nosso dia a dia. O pessoal está perguntando se vai ficar gravada a live. Vai ficar gravada aqui no Instagram e no YouTube. Então, quem não conseguir assistir até o final, fica disponível para vocês assistirem e acompanharem depois com calma no nosso canal do YouTube e no Instagram pelo IGTV. Carol, vou apresentar você. Então, a Caroline é médica, né? Ela tem uma especialização em medicina integrativa e medicina ayurveda. E além de estar na linha de frente aí no combate ao Covid, né, o profissional de saúde sabe muito bem como é a questão do estresse e ansiedade. E aí eu queria, Carol, que você pudesse colaborar um pouquinho com a gente, né, falando quando que a gente identifica se realmente isso que eu estou sentindo é estresse, né, Carol? O que é estresse? Se isso é normal, se é patológico, se pode gerar prejuízo para a gente? Como que eu sei identificar esse sintoma no meu dia a dia? Isso aí, excelente pergunta para a gente começar o bate-papo, Carla. Muito bom dia para todo mundo, obrigada pelo convite. Bom dia aí para o pessoal do Instagram e do YouTube. Então, assim, o que eu costumo conversar sempre é que o estresse, ela é uma resposta fisiológica do corpo. Nós somos estressados e que bom, porque a gente consegue ter uma resposta ativa diante das demandas do nosso dia a dia. Então, o estresse, ela é uma necessidade fisiológica para a sobrevivência e para a vivência. Nós sempre fomos estressados. O ponto é que, nesse momento, o convite que essa pandemia tem trazido é de nós olharmos como anda a nossa régua de estresse, como que a gente está conseguindo caminhar dentro dessa régua de estresse e ansiedade, e se a gente consegue lidar com o nosso ponto de equilíbrio, se a gente consegue encontrar um ponto de equilíbrio dentro de todo esse estresse, dessa demanda que está trazendo ansiedade para a gente. Então, é importante que o ponto de partida sempre é o conceito. Eu sempre converso em todas as minhas lives, em todos os nossos bate-papos aí nas nossas aulas. O conceito, ele te entrega um terreno. Então, o conceito é um terreno limpo, um terreno plano, para você conseguir plantar as suas sementes. Então, quando a gente entende o que é estresse e o que é ansiedade, a gente abre a porta para conseguir trabalhar dentro disso. A gente percebe que existe um terreno onde a gente pode plantar as nossas próprias sementes, entende? Do ponto de vista de estresse, o estresse ela é uma demanda generalizada que o nosso corpo tem condição e é programado para realizar diante de qualquer evento da nossa vida.
Então, o estresse é uma resposta generalizada e que requer uma construção, requer que aspectos comportamentais se unam com aspectos cognitivos, se unam com aspectos emocionais, para que a gente consiga gerar uma resposta eficaz. O que acontece é que, de uma maneira geral, dentro do nosso corpo, a gente tem esses disparos imediatos, fisiológicos, né, de sistema nervoso autônomo, de descargas bioquímicas que acontecem e que fazem com que a gente consiga dar uma resposta eficiente e eficaz para a demanda do tempo. Quais são essas respostas? Então, aumento de frequência cardíaca, aumento de pressão arterial, a gente aumenta, né, e diminui essa resposta pupilar, então a gente se atenta ao ambiente, a gente se coloca a olhar para fora para conseguir captar o que o meio exige da gente. A gente está pronto para essa resposta. A grande questão e a grande complicação é que o ponto cognitivo exige que a gente olhe para como nós nos avaliamos diante dessa demanda. E é nesse lugar que a gente acaba tropeçando, porque poucas vezes a gente, ao decorrer do dia a dia, das nossas rotinas, pouco a gente olha para esses aspectos cognitivos, pouco a gente se avalia enquanto ser pertencente de pequenos hábitos. Então, a gente não consegue reconhecer o quão capaz nós somos de entregar para o meio uma resposta cognitiva que faça você pertencer de uma maneira eficiente à demanda que você está sendo solicitado. Nesse lugar de resposta cognitiva, a gente precisa se autoavaliar. Então, a gente vai entrar em contato com como a gente consegue olhar para as nossas questões internas. O quanto das nossas emoções são bem elaboradas e eu consigo ter um mapa de tudo isso para conseguir escolher a melhor resposta. Como a gente não está habituado a olhar para essas questões, a gente acaba engasgando e aí a ansiedade aparece como uma resposta de inação para a proposta. Parece que elas andam juntas, né, Carol? Geralmente, quando eu me sinto mais estressada, eu acabo me tornando mais ansiosa e eu preciso de algumas válvulas de escape para me auxiliar nesse manejo, né? Então, o exercício físico, para mim, é um super auxiliar, né, nesse controle de estresse e ansiedade. Então, eu sinto necessidade em fazer exercício físico nesses momentos de alta demanda, né? Então, por mais que você fale, nossa, mas você está cansado, você vai se exercitar ainda mais, eu preciso dessa descarga, né? E o exercício físico é uma delas. Mas muitas pessoas, inclusive eu também, às vezes, a gente acaba descontando tanto estresse e ansiedade na alimentação. É normal que a gente busque refúgio em outros meios, né, Carol? Não somente o exercício físico, que é uma das coisas que eu, como profissional de educação física, promovo, mas as pessoas buscam, né, escapes, né, e aconchego, vamos dizer assim, em outras estratégias, como alimentação, como bebida, né, como uso até de drogas, álcool. Como que a gente pode lidar com isso? E é normal isso acontecer? Excelente, Carla. Olha que interessante. A gente percebe o mundo através de 5 sentidos, mas a maioria das nossas respostas devolutivas são a partir da fala e do movimento. Então, a alimentação descontrolada ou até o exercício em demasia, o exercício em excesso, eles são respostas desequilibradas de que a gente consegue entregar para o meio, porque a gente não deu atenção para o primeiro passo, que é perceber o meio. Então, é comum que a gente acabe descarregando em alimentação em excesso ou escolhas alimentares que acabam piorando esses processos inflamatórios, esses processos ansiosos. E é muito comum também que a atividade física seja uma válvula de escape e não um meio de você se conectar com você mesmo. Então, eu gosto muito de falar que, assim, a atividade física é fundamental, mas encontrar o que tem por trás dela, que é essa proposta de movimento, de perceber o movimento, de se colocar à disposição de se movimentar com relação a isso, é o ponto de partida, porque nesse lugar existe coerência entre o que você percebe e o que você aciona. O movimento, ele é um princípio vital. O nosso corpo se movimenta a partir de uma descarga muito programada e muito bem orquestrada. Então, quando a gente se propõe a colocar o movimento como uma chance de se conectar com essa resposta, é um excelente caminho. Quando a gente coloca o paladar
para entrar em contato com aspectos emocionais de uma maneira consciente, com certeza a gente entrega para as nossas emoções, para a nossa fisiologia, para as nossas programações corporais, ferramentas para a gente conseguir falar e exercer ações e direções muito compatíveis com uma resolução. Então, habitualmente, essa descompensação dessas respostas que a gente dá para o mundo, que na maior parte das vezes são vinculadas a essas duas ações de fala e de movimento, são interligadas com a maneira como a gente percebe o mundo, que são através dos nossos 5 sentidos. Então, essa descompensação, esse descompasso está vinculado a não perceber pelos nossos sentidos aquilo que de fato está acontecendo. E aí, por a gente não fazer essa conversa acontecer de maneira linear, a gente vai chutando o pau e vai inventando válvulas de escapes e não propostas de resolução. Exatamente, né? A gente só faz um paliativo no que está aparente, né? Não trata a causa. E aí, pessoal, quem tiver pergunta, quiser mandar, né, para a Carol poder ajudar, aqui o pessoal do Instagram tem um balãozinho com ponto de interrogação. Só mandar por ali que a gente compartilha a pergunta, né? E a Carol responde para vocês. E pessoal do YouTube, só mandar pelo chat também, que eu vou direcionando para a doutora Caroline. Doutora, eu vou aproveitar para fazer uma pergunta, né? Principalmente os profissionais de educação física, os profissionais de saúde, fisioterapia, a gente acaba tendo uma convivência muito intensa com os nossos alunos e clientes, né? Então, diferente, por exemplo, do médico, que tem um acompanhamento, mas ele não é numa frequência alta como nós profissionais, né, que é 1, 2, 3 vezes por semana, tem alguns até todos os dias, como os profissionais de saúde podem auxiliar, né, nesse manejo de estresse, o que a gente pode orientar? Existem algumas coisas que eu posso incluir na minha sessão, por exemplo, de exercício físico, para ajudar o manejo de estresse do meu aluno, do meu cliente, Carol? Eu acho que é sempre interessante a gente colocar como ponto de partida a atenção plena. Então, a atenção, ela ainda vem ela vem depois da concentração. Então, oferecer um ponto de concentração para o seu aluno faz com que ele ative esses 5 sentidos. Então, ele vai colocar o máximo da atenção dele no menor tempo e no menor espaço possível para conseguir perceber que ele existe naquele momento que ele está fazendo a atividade, por exemplo. Então, trazer essa concentração desperta esses 5 sentidos, coloca atenção nessas qualidades que a gente pode perceber. Então, por exemplo, durante essa atividade, convidar o seu aluno a parar em um momento de silêncio antes da atividade e a perceber o ambiente, a forma do ambiente mesmo, a intensidade da luz, da iluminação do ambiente, os sons que ele percebe naquele local, fazer um exercício respiratório com respiração consciente, no máximo da capacidade inspiratória e expiratória, 2 ou 3 vezes, só para que ele aterrize mesmo naquele ponto. Estimular, talvez, o paladar, então, perceber, falar que existem papilas gustativas ali, que estão na língua, que são um meio de acesso do meio externo, perceber a textura do colchonete ou a textura da máquina onde ele está fazendo atividade física, são pontos que estimulam a concentração. Então, o paciente vai conseguir colocar o máximo da atenção dele no mínimo de espaço e de tempo, e nesse momento ele passa a existir para fazer a atividade. Então, é ponto de partida sempre. O movimento, ele tende a ser um movimento mais eficiente quando a gente coloca essa atenção no processo que está sendo realizado e a gente consegue pertencer ao momento. Perfeito, Carol. Então, tentar trabalhar, né, a atenção plena dos nossos alunos. Vocês sabem que a minha nutricionista sempre fala que comer com atenção faz toda a diferença para a gente também não comer demais, né? Realizar o exercício físico com atenção também é fundamental para a gente otimizar a prática, a concentração, né, a biomecânica do movimento e tudo mais, e até no controle do estresse e da ansiedade, como a doutora falou. Doutora, tem uma pergunta aqui da Jaque, falando que está grávida e mais ansiosa do que nunca. Tem alguma dica que ela pode utilizar, doutora? E ela agradeceu aí, parabenizou pelo excelente trabalho. Legal, parabéns, Jaque. Então, vamos lá. Descascar mais e desempacotar menos é o ponto de partida para fazer a sua alimentação durante a gestação acontecer de maneira eficiente. E quando eu digo isso, além de você participar do processo
da elaboração da sua dieta, da elaboração da nutrição que você está oferecendo para esse feto. Então, tem todo um aspecto cognitivo que interage seu ponto emocional, a sua intenção. Então, tem toda uma construção filosófica que está acontecendo nessa interação, né? Essa questão da criatividade no ponto que você se propõe a fazer, quanto o aspecto nutricional e físico mesmo. Então, desempacotar mais faz com que a gente escolha alimentos naturais, entrega para o nosso organismo menos ansiedade e menos estímulo fisiológico de estresse e menos intoxicação. Então, é um ponto de partida importantíssimo. Com relação ao movimento, se você já praticava atividade física, é interessante que se mantenha sob orientação, claro, mas que se mantenha em movimento. Eu falo sempre dos 7 pilares de saúde, né? Que é a alimentação, uma respiração consciente. Então, encontrar momentos do seu dia onde você possa descomprimir o seu estresse e entrar em conexão com esse ponto intrínseco que dentro do corpo já é programado para acontecer, que é a respiração, do ponto de vista de meditação. Então, a gente escolher um tempo do dia para se propor a fazer um exercício de atenção plena no ambiente é importantíssimo. O descanso está vinculado com regeneração metabólica. Então, a gente, à noite, no período noturno, tem disparos de muitos hormônios que favorecem a nossa regeneração celular, metabólica e hormonal, e isso ajuda muito com relação à gestação. Exposição à luz do sol, então a gente conseguir entrar em conexão com esse calor solar para ativar hormônios e vitaminas dentro do nosso organismo também é fundamental como processo anti-inflamatório e regenerativo do organismo. Então, são pilares que são fundamentais para a gente ter um ponto de partida. Perfeito, eu vou até aqui, ó, Tainá, obrigada aí pela presença, Tainá, super colega de trabalho, também profissional de educação física, mãe do Pietro, né, e agora mais um baby na área. Carol, e aí eu até te falo, né, um dos pilares que a gente sabe que ajuda no manejo de estresse e ansiedade é o sono. E eu, como mãe, né, e compartilho aí com a Tainá também, a Jaque, futura mamãe também, a gente sabe que o sono acaba ficando um pouco deficitário nesse processo, ainda mais com as crianças pequenas, a amamentação, né? Como que a gente consegue, né, lidar com essa questão de estresse, cansaço físico e ansiedade nessa fase? Existem, sendo que o sono, nesse momento, a gente não consegue priorizar, né? Existem algumas outras coisas que a gente pode priorizar, que podem ajudar nesse manejo, Carol? Eu falo sempre assim, Ká, são 7 pilares. Então, se nós temos pilares, né, se esse alicerce ele está bem colocado, se um desses pilares estiver com menos atenção, os outros não vão ruir. Então, a gente sabe que a demanda de uma mãe ela é alta e isso não vai ser diferente. Você vai precisar, não dá para falar, olha, dorme e deixa seu filho chorando, não é essa a proposta. Mas se a gente tem outros pilares bem elaborados, com certeza a gente vai conseguir encontrar uma reorganização onde o sono consiga ser compensado. Então, se a gente tem uma alimentação que desinflame o nosso processo metabólico, por mais que a sua demanda de sono seja diminuída, né, por mais que você tenha que prestar mais atenção no período noturno, e aí a gente interrompe melatonina e tudo mais, a gente tem uma compensação dos outros pilares. Então, manter esse organismo coeso, coerente, é muito importante para que quando a gente tem uma demanda mais alta, a gente saiba lidar. Sensacional, Carol. Então, não preciso me descabelar quando eu tenho uma noite mal dormida. Eu sei que os outros pilares vão segurar a casa. Sem dúvida, não. E assim, é interessante que a gente coloque nesse ponto, pontos de bem-estar. Então, assim, por mais que você esteja acordando durante a noite, ter rituais que te convidem a um sono, por mais que o tempo seja menor, mas que te convidem para um sono reparador de fato, são fundamentais. E é o que eu sempre converso sobre aqueles 15 minutos de paz, né? Então, ter aquele momento onde você faz práticas de autocuidado para entregar para si mesmo um convite a um descanso regenerativo são fundamentais. Então, você se despedir desses sentidos que estavam ativados no momento dessa demanda diária e corrida do dia a dia são importantíssimos. E a Patrícia mandou que meditação ajuda? Ajuda, e ajuda muito.
eu gosto muito de colocar a meditação de uma maneira que não seja tão mecânica, porque eu encaro o processo de meditação como um presente que nos é entregado. Então, assim, primeiro a gente tem que se ater ao processo de concentração. Então, quando a gente se propõe a fazer concentração, colocar esses sentidos em alerta, colocar esses sentidos ativados, e a gente silencia os nossos pensamentos, a gente tenta transferir a nossa atenção que estava nas nossas emoções, que estavam nos nossos pensamentos, para um aspecto fisiológico já impregnado e bastante harmônico, que são frequência cardíaca e respiração. Então, quando a gente tira o nosso ponto de concentração da cabeça e coloca esse ponto de concentração no coração, na respiração, de uma maneira mecânica mesmo, a entender os aspectos de fisiologia que estão acontecendo ali, como que o seu corpo funciona naquele momento, a gente dá entrada para que a meditação seja um convite para você. E aí o ponto de criatividade, que isso é individual, aparece. Quando a gente tem esse ponto de criatividade, a gente permite que os nossos sentimentos tenham um terreno a descansarem, tenham um terreno a se manifestarem. E aí a nossa vida criativa, a nossa vida melhora, né? A gente coloca uma narrativa própria, uma poesia individual que faz com que a gente consiga manter o foco em todas as nossas ações de uma maneira única. Então, a parte da meditação, ela desperta, além de toda uma mecânica metabólica, a ativação do sistema nervoso parasimpático, que diminui frequência cardíaca, aumenta a variabilidade, a gente também faz um convite individual para entrar em relação com as nossas questões internas. Então, isso é fundamental. Sensacional, doutora. A Josi perguntou se a falta de vitamina D nesse momento tem relação com o momento em que estamos vivendo. E a vitamina D é sempre muito questionada, né, Carol? Sim, a gente considera hoje que a vitamina D nem é mais uma vitamina, ela é considerada um hormônio. Na faculdade, né, nas faculdades de ciências de saúde, normalmente a gente aprende 1 ou 2 pontos de ativação metabólica da vitamina. Só que ela tem genes que são ativados em números centenários. Então, assim, são muitos processos metabólicos, muitas funções bioquímicas que esse hormônio D está vinculado. Então, assim, e além de tudo, não é só com relação à exposição solar, mas muitas vezes a gente repõe essa vitamina D por via oral, faz o exame de laboratório depois de alguns meses e vê que essa vitamina ainda está baixa. Ou seja, será que a gente tem um intestino que tem capacidade potencial de absorver essa vitamina D de maneira adequada? Então, a gente já denuncia que os nossos processos inflamatórios começam ali na nossa dieta. Né? Não adianta eu tentar repor uma vitamina D por via oral se eu continuo fazendo todos os outros pilares de uma maneira desordenada. Tem que haver uma coerência e uma compatibilidade. Então, sim, no momento que a gente está vivendo, a vitamina D tem uma função incrível de ativar inúmeras funções antioxidante, sincronia dentro do nosso processo metabólico, dentro dos nossos processos hormonais, e é fundamental que ela esteja dentro de uma dosagem adequada para as nossas células conseguirem fazer o que são programadas para fazer. E até vou puxar a sardinha aqui para a atividade física, né? Nós sabemos que a atividade física auxilia, né, na absorção de vitamina D, assim como o sol, né? Então, como eu sempre dou de dica, né, para os nossos clientes, pacientes, não adianta só repor a vitamina D. Então, repõe a vitamina D, mas vai fazer uma caminhada, né, em ambiente aberto para captar a luz solar, né, e garantir aí a atividade física diária. Sensacional, Carol. Vou compartilhar mais aqui uma pergunta da Estela. É comum o estresse e a ansiedade nos trazer memórias de tristeza, nos deixando oprimidos? Pode ser que isso aconteça. O que eu gosto muito de dizer é que as nossas emoções, elas não são muitas. Então, de um ponto de vista universal e inerente a todos os seres humanos, as nossas emoções, elas não são em número muito alto. Então, a gente tem a tristeza, a alegria, a gente tem o medo, a gente tem o nojo. São poucas as nossas capacidades emocionais, vamos dizer assim. O que a gente tem que prestar atenção e acolher é a emoção que está vinculada com aquele momento e procurar fatores que são individuais, que podem nos auxiliar a descobrir o que a sua tristeza fala de você.
Normalmente, a gente quer refúgio, a gente não quer olhar para as emoções que são negativas como se fossem um fator ruim, só que são presentes que nós podemos nos entregar no dia a dia para que a gente consiga resolver de fato o caminho. E um dos pontos, Carla, que estão mais vinculados com os processos de ansiedade e as patologias psiquiátricas específicas são esse ponto que a gente não consegue acolher essas emoções. Então, quando a gente não olha para os aspectos cognitivos, quando a gente não topa esse pedido orgânico de olhar para aquilo que é nosso, de entender o quão nós somos capazes ou não, e o quanto a gente precisa de recursos de ajuda ou não para enfrentar esse ponto, quando a gente não olha para tudo isso, a resposta é de você não fazer nada. E a passividade e a fuga, né, esse não topar, entrar em contato com o problema, são os dois pontos cognitivos que têm maior vínculo com diagnósticos psiquiátricos específicos, síndrome do pânico e crise de ansiedade. Ô, Carol, então pode acontecer, né? Eu sempre aprendi que a ansiedade é o excesso de futuro, né? Então são aquelas pessoas que se preocupam muito com o futuro. E a depressão é o excesso de passado, né? Então são as pessoas que lamentam demais o passado ou revivem muito o passado. Pode acontecer da gente ter uma pessoa com ansiedade e depressão ao mesmo tempo? Sendo que, teoricamente, se a gente pensar nesse conceito, o excesso de futuro e o excesso de passado, eles podem ter um conflito aí entre si? Podem, Carla, porque o que acontece é que nós estamos dentro dessa régua de equilíbrio. Então, dentro dos nossos processos depressivos, a gente pode ter descargas ansiosas, sim. A gente pode ter crises de ansiedade enquanto estamos deprimidos. E a grande questão é que a gente precisa conseguir identificar esses pontos. Então, é importante esse conhecimento de como o seu corpo se manifesta. A descarga metabólica e a descarga hormonal que acontece durante esses processos, elas são compensatórias. Então, ao mesmo tempo que você tem uma descarga simpática super importante para aumentar a frequência cardíaca, aumentar a demanda vascular, né, fazer com que o seu corpo, o seu músculo ofereça um norte aí para as suas ações, a gente tem uma descarga de serotonina compensatória. E esse disparo em excesso, depois que esse momento de ansiedade acaba, pode culminar um processo depressivo se você não tem um corpo bem programado para produzir serotonina, por exemplo. E a gente sabe que serotonina tem uma grande parte de produção intestinal. Então, se a sua alimentação não acontece de maneira eficiente, se o seu descanso não está bem programado, se você não está olhando para essas questões, a gente não vai ter de onde tirar subsídio, não vai ter onde tirar substrato. Por isso que eu digo assim, os pilares, eles são pilares que precisam ter coerência e compatibilidade, que você consiga encontrar recurso dentro do seu corpo, dentro das suas emoções, e a gente precisa conseguir desenvolver essa criatividade para conseguir dar um tom único e dar um selo de identidade para a nossa vida. Então, o objetivo é que cada um viva a vida de uma maneira muito individual. Para você, a sua vida tem que fazer sentido, entende? Mas eu preciso reconhecer dentro das suas ações aspectos emocionais que denunciem, que coloquem você como ponto administrador dos seus processos. Eu preciso entender que o seu corpo está pronto para isso. Então, assim, um corpo forte e uma mente forte faz com que nós sejamos um ego maduro, que nós tomemos decisões maduras. A gente está falando de autonomia, funcionalidade, independência, para tentar encontrar um aspecto de liberdade vinculado a todas essas ações. Então, é importantíssimo, sim. Carol, o Iago perguntou se o excesso de bebida alcoólica pode potencializar a ansiedade, né? Porque às vezes a gente utiliza a bebida como refúgio para acalmar, né? Mas ela pode ter esse efeito rebote, como o Iago perguntou, se pode potencializar a ansiedade? Pode sim, tanto do ponto de vista de produção de neurotransmissores, quanto da nossa demanda oxidativa, né? A gente sabe que a bebida alcoólica tem uma demanda de oxidar o nosso corpo e o nosso fígado fica comprometido e às vezes não dá conta de fazer essa desintoxicação, então pode sim causar uma demanda e uma ansiedade maior. Além do que, a gente faz uma instabilidade de toda a nossa parede elétrica intestinal, né? A gente sabe que os nossos enterócitos, que são as células do intestino, eles são conectados por barreiras elétricas. Quando a gente faz uma demanda, um estrago muito grande, no final de semana, a gente demora para conseguir reabsorver esses nutrientes, e a longo prazo, quando a gente esculhamba demais na nossa dieta, a longo prazo a gente se torna inflamatório porque compensou toda essa descarga, toda essa barreira elétrica intestinal.
Ô, Carol, isso tem relação com a nossa idade também? Porque antigamente, vamos dizer assim, quando a gente dava uma abusada no fim de semana, segunda-feira a gente já estava zerado, recuperado 100%. Hoje em dia, não que eu seja velha, mas eu sou mais velha do que há alguns anos atrás, a gente sente mais dificuldade numa recuperação rápida aí desse processo. É normal? O envelhecimento interfere, Carol? O envelhecimento que não é olhado interfere, Carla, porque o que acontece é que quando você passa por um processo, a gente aprende a promover saúde para a gente, normalmente quando a gente já viu que os nossos sistemas estão descompensados de uma maneira crônica. Então, se a gente tem um olhar desde cedo para esses pilares de saúde, no aspecto, né, na intenção de promover bem-estar, de promover equilíbrio metabólico e funcional, a nossa idade, ela não vai ter uma sobrecarga tão importante, a gente envelhece bem, são aquelas pessoas que olham para esses pilares e você fala, nossa, mas a pele está sempre boa, nossa, mas esse vô parece pai dessa criança, porque são mecanismos e metabolismos que não estão tão inflamados, que não estão tão sobrecarregados. Agora, se a gente passa uma vida, a juventude, aí os nossos primeiros anos, dentro dessas demandas descompassadas, dentro desses processos de desequilíbrio, pouco tempo de sobrecarga vão ser suficientes para você envelhecer 10 anos. Senhor Deus, já está difícil envelhecer um ano de cada vez. Antes da gente ir para a pergunta sobre a alimentação do Diogo, o Renato perguntou aqui se cannabis também desencadeia ansiedade. Olha, eu gosto muito de falar de uso de drogas, porque as pessoas acabam distorcendo os benefícios, né, que as drogas podem apresentar, que são considerados como drogas. Mas eu acho sempre importante a gente entender que tudo aquilo que a gente escolhe se relacionar tem uma intenção de criar uma relação viva com o ponto com o qual você se propõe a estabelecer contato. Então, quando a gente se propõe a entrar em relação ao movimento, à alimentação, à exposição solar, aos processos de descanso, de respiração, é com muita responsabilidade, né? É com uma proposta de você aceitar a responsabilidade que a vida te entrega de dar conta das suas demandas e de se conhecer a ponto de imitar esse processo e reverenciar e honrar esse processo metabólico tão impregnado e que te direciona a boas ações, a bons atos, né, a benevolência. O uso de drogas, normalmente, ele não está vinculado com essa responsabilidade. Então, a grande questão é que as pessoas elas querem se dissociar e não se integrar com esses processos metabólicos. A gente tem estudo, atrás de estudo sobre cannabis e os benefícios que isso pode trazer nos nossos processos de saúde, né, de descomprimir e de nos entregar aí uma relação mais genuína com o nosso corpo. Só que quando o ponto de interesse é, na verdade, essa distorção, essa saída dessa responsabilidade, a gente faz mau uso, assim como a gente faz mau uso da dieta, assim como a gente faz mau uso do exercício. Então, enquanto válvula de escape, é sempre arriscado a gente pensar que pode trazer benefício. Agora, enquanto ponto de direcionamento, de tratamento, de descompressão de ansiedade, desde que você esteja orientado e comprou essa briga, né, de bancar esses pontos, são incríveis. A gente sabe que, imagina, se você for parar para pensar, dieta é droga, né? Pode ser droga, dieta pode ser droga, movimento pode ser droga se a gente fizer em excesso. Então, o que é droga? É uma relação viva que você tem com um ponto ao qual você quer olhar, ou é uma relação distorcida, uma relação onde você se dissocia do ponto de responsabilidade, né? Sensacional, Carol. E até puxando para alimentação, a pergunta do Diogo, que está mais em cima, que já passou, quais são os alimentos mais inflamatórios e os menos inflamatórios? Existe isso? Com certeza. Bom, hoje em dia a gente tem estudos que direcionam a nossa orientação nutricional para Raw Food Plant-Based, como o type de dieta, né, o tipo de dieta que melhor fundamenta e que melhor traz equilíbrio para o nosso corpo. E no que consiste isso? Na gente priorizar alimentos que sejam integrais. Então, alimentos né, se nós formos optar por farinhas que sejam farinhas integrais, grãos integrais, vegetais, frutas, legumes, verduras oleaginosas em 90% da condução da nossa dieta e 10% da nossa dieta sendo direcionada para proteínas de origem animal, sendo elas
ovo e peixe. Então, a gente já tem denunciado que carne vermelha, apesar de oferecer de uma maneira muito direta todos os aminoácidos essenciais que a gente precisa para a construção muscular, eles são, por si só, extremamente inflamatórios. Então, o nosso recurso de proteínas deveria partir de grãos, né, de vegetais, e a gente deveria optar por proteínas de fonte animal que sejam em 10% do montante de dieta, ovo e peixe. Além do que, a gente sabe que o glúten é extremamente inflamatório, então ele vai fazer uma sobrecarga dentro dessa capacidade de absorção dos alimentos, ele desestrutura essas nossas barreiras intestinais, então isso impede que a gente faça uma absorção adequada de alimentos, e com isso, esses macronutrientes acabam sendo, entram na corrente sanguínea sem antes serem bem digeridos, aí nossas células não reconhecem aquilo como nutrição, né, como nutriente, acabam disparando um processo inflamatório, nossas células de defesa ficam todas em alerta, a gente gera um processo inflamatório gigantesco. A gente sabe que lactose também é extremamente inflamatório, e mesmo que esses alimentos venham com embalagem de sem lactose, existe a presença da lactose, só que existe a enzima lactase adicionada para que a gente não consiga, para que a gente tenha um potencial menos inflamatório. Só que ainda assim não existe como tirar a lactose do leite. Não, assim, a gente não conhece ainda esse tipo de mecanismo, e a gente só produz a lactase, né, que é essa enzima que degrada a lactose até os 2 anos de idade. Então você não foi feito para ser bezerro, entendeu? Por isso que eles falam que o leite é fundamental até os 2 anos, né, Carol? Depois disso, o nosso corpo não foi programado para, né? Perfeitamente. E assim, é muito importante a gente pensar que desembalar menos. Tudo aquilo que a gente faz dentro de casa, aquilo que a gente descasca é ponto de partida. Mas aquilo que a gente desembala é complicado. A gente, inclusive, tem presença de glutamato, que é um neurotransmissor super estimulante para o nosso sistema nervoso central, que está presente em tudo aquilo que a gente desempacota, em tudo aquilo que está condimentado. Então, assim, a gente vai invariavelmente gerar uma resposta inflamatória e estressante quando a gente vai comer coisa empacotada. E, Carol, tem alguma relação, por isso que esses tipos de alimentos, quando a gente está nesse ciclo vicioso, eles geram mais prazer? Sim, porque você gera uma situação de inércia, não é nem de inércia, né? Porque eu acho que temos que ter muito cuidado para falar de inércia, porque eu acho que é um convite incrível da gente se conectar com um movimento que transcende. Então, não é inércia a palavra que eu quero dizer, mas a gente se desconecta de responsabilidades metabólicas quando você come um alimento que o seu corpo não foi programado para reconhecer. Quando a gente é criança e começa a introdução alimentar, você não introduz açúcar na dieta da criança. Então, todas as memórias que você vai estimulando com relação a reconhecimento de sabor, de textura, de qualidades essenciais, estão vinculadas a alimentos que não são produzidos por indústria. Então, isso que naturalmente a gente tem como recurso de reconhecer é ponto de partida para entender como que o nosso corpo funciona. Quando você coloca algo que a indústria produziu, algo que você se sobrepôs a querer colocar para dentro do seu corpo, o seu cérebro vai entrar em êxtase, ele não vai entender nada, ele vai querer ficar naquele movimento. Então, sim, dá essa sensação de prazer, porque a gente está num estímulo dopaminérgico. Meu Deus, o que é isso que entrou aqui? Nossa, que delícia, eu quero entender o que é. E aí esse interesse acaba sendo um ponto que é um tiro no pé, né? Com certeza. Carol, a Alice perguntou, quantas unidades de vitamina D você recomenda diariamente? É difícil de dizer, porque a gente tem que ter exame de laboratório, né? A gente tem que entender quem é o paciente, então entender como é que você coloca a exposição solar dentro da sua rotina. O que a gente sabe é que a maioria dos laboratoriais, né, e tratar paciente a partir de exame de laboratório é sempre um risco. Por quê? A gente tem um delta gigantesco do que é vitamina D de um aspecto fundamental, né? Então, assim, a gente tem de 20 a 80 de vitamina D, quer dizer, e se você estiver ali no 25, quer dizer que você está tão bem quanto aquele que está no 70? Não, né? Então, assim, é sempre importante a gente entender quem é o paciente, o quanto que ele se propõe a estimular o corpo a desinflamar,
para a gente conseguir direcionar. O que a gente sabe é que uma vitamina D tóxica para o organismo, ele está lá na faixa do 100. Então, um paciente que tem 20 de vitamina D ou 30, que dentro do exame de laboratório está excelente, ele não está dentro do excelente. Então, a reposição precisaria ser feita, mas sempre direcionada com outros aspectos para entender se esse paciente tem condição de fazer essa absorção acontecer de maneira adequada. Então, assim, são muitos pontos a serem observados. Não existe um norte pronto e básico de quanto você tem que ingerir por dia. O que a gente sabe é que a gente precisa manter essa vitamina D ali acima de 50 para que você tenha esse disparo metabólico eficiente e certeiro. Sensacional. E hoje a gente tem estudos que relacionam vitamina D, por exemplo, eu que estudo mais envelhecimento, com doenças como o Alzheimer, né? Então, tem diversas pesquisas que estão direcionando que nosso histórico de vitamina D ao longo da vida pode influenciar o risco do desenvolvimento de Alzheimer na vida idosa, né? Então, muito importante a gente ter esse olhar atento, né, Carol? Sem dúvida. E, Carla, com relação ao envelhecimento e a fator de risco para demência e demência precoce, a gente tem esses 7 pilares, estudos comprovando que esses 7 pilares têm influência. Então, a gente sabe que descanso tem influência com tudo isso. A gente sabe que alimentação tem influência, que movimento tem influência. Quer dizer, fator de risco cardiovascular e de doença neurológica, tem estudo provando que esses 7 pilares são fundamentais para a gente conseguir nortear, né? Exatamente. A Renata perguntou aqui, Carol, para quem está compulsivo por comida, o que fazer? Para quem está compulsivo por comida? Bom, o primeiro ponto é sempre importante atenção ao que está vinculado com o seu processo de se alimentar. Então, como que você olha para a sua refeição? Você concorda que a própria palavra que você me traz, que é o de compulsão, ele não está dentro de um aspecto equilibrado. Quer dizer que existem pontos que estão vinculados com uma vontade do qual você não tem uma relação de bem-estar, uma relação genuína de troca. Então, você perde a autonomia, a possibilidade de escolha quando você coloca compulsão como palavra orientadora, certo? Eu sempre converso que é importante atentar os seus 5 sentidos no momento que você escolhe se alimentar. Então, antes de você entrar na sua cozinha para escolher a sua comida, tenta fazer aquele ponto de silêncio e de respiração por 3 vezes. Faz 3 respirações fundas antes de entrar na sua cozinha. E presta atenção em tudo que você consegue perceber do que está fora. Tenta se distanciar primeiro. O que você reconhece de formas do ambiente? O que você escuta naquele momento? Que sabor que você quer sentir? Como que está a qualidade do seu exercício respiratório naquele momento? Será que você está taquicárdica? Será que você está menos? Então, assim, nesse lugar onde você se coloca disponível para perceber o ambiente, você tem o primeiro ponto de olhar para a sua autonomia. Nesse lugar você não é compulsiva, nesse lugar você tem condição de entrar em relação com o que é seu. Então, com certeza, a longo prazo, né, e até a médio e curto, você vai redirecionando e reconfigurando os pontos que estão vinculados com as suas escolhas alimentares. E aí você vai perceber e reconhecer que existem emoções vinculadas. Puxa, é ansiedade mesmo. Por mais que você faça o ato de escolher aquele alimento que não vai te fazer bem, eu garanto que isso não vai se perpetuar por mais tanto tempo. Porque aquela história que a nossa mãe contava, sempre falava, conta até 10, né, Carol? E a gente consegue levar para vários âmbitos da nossa vida, né? Antes de tomar uma atitude, contar até 10. E, Carla, eu acho assim, isso ainda é um aspecto bem cotidiano e bem óbvio, né? Assim, parece bem óbvio, não é tão óbvio, mas parece óbvio. Parece que é algo bem protocolado que a gente consegue acionar. Mas ao passo que a gente vai exercitando esse ponto de atenção, esse ponto de coerência, quando a gente vai começando a encontrar os nossos aspectos de autonomia, de potencial de escolha, vinculados com tudo isso, a gente vai começando a entrar em contato com outros conceitos que são importantíssimos. O de independência, que é aquele onde você faz as suas atividades, né, principais e primordiais de uma maneira que seja sozinha e com você mesmo, priorizando a sua vida. E aí, quando a gente começa a conversar de autonomia e de independência, a gente começa a galgar o aspecto da liberdade. A liberdade ela é tão grande e ela tem um direcionamento tão incrível com relação à nossa vida,
que pode modificar por completo a maneira como você opera todas as suas ações. Então, a gente está falando de aspectos que são muito além do corpo, e que o corpo se coloca como uma ferramenta disponível para você desfrutar e narrar sua própria história com propriedade, com benevolência, com uma atitude coerente e compatível. Sensacional. A Renata perguntou aqui, Carol, Renata, um beijo para você. O que você acha dos antinutrientes dos grãos e como evitar isso, já que hoje eles são altamente processados? Deixa eu ver se eu entendi. O que eu acho dos grãos com relação... Bom, eu sou super suspeita. Os antinutrientes dos grãos e como evitar para que hoje... Tá. Quando a gente compra o grão de pacotinho, a gente sabe que a gente precisa colocar ele num processo germinativo para que esses antinutrientes vão embora. Então, a gente não tem condição... A gente sabe não, eu fiquei sabendo através de você, Carol, porque até você eu não sabia que eu tinha que fazer isso. Pois é, a gente não aprende isso, né? Nossa mãe não aprendeu, não ensinou a gente na hora que foi ensinar a gente a fazer comida. Grãos com glúten. Tá, entendi. Os grãos, na maioria das vezes, eles não têm glúten. Então, quando a gente fala de arroz, de milho, né? Quando a gente fala de ervilha, de lentilha, de grão de bico, de feijão, de arroz, a gente não tem presença de glúten. E eles não são processados, só que eles não são ativados. Entendi a pergunta agora. São esses antinutrientes, não é de glúten que a gente está falando, tá? É o seguinte, dentro dos grãos que estão no pacote, a gente tem presença de aspectos, né, de enzimas que a gente não tem condição de conseguir digerir. Então, a gente precisa fazer com que essas enzimas sejam liberadas para que a gente consiga se alimentar e realmente ingerir esses grãos de uma maneira anti-inflamatória. Então, a gente coloca esses grãos de molho durante 48 horas, fazendo uma troca d'água de 12 em 12 horas, a gente vai ver que vai sair uma espuma. Esses antinutrientes, eles são inflamatórios para o corpo, então a gente tem que dispensar tudo isso. Quando a gente faz isso, a gente está pronto, né? Depois desse molho de 48 horas, a gente está pronto para conseguir se alimentar e não ter esse malefício da distensão abdominal, né? Da sobrecarga intestinal. Exatamente. Outro ponto interessante é que quando a gente coloca grãos para germinar, e aí é o processo de deixar brotar esse grão, a gente... Posso só te interromper uma pergunta, Carol? Quando você fala em deixar ele de molho, né? A gente vai deixar o grão de molho. Ele tem que ser em ar ambiente, eu posso deixar na geladeira, eu tenho que deixar tampado, assim, dúvidas caseiras, do tá? Dia a dia. De quem não é teu amigo, assim, da cozinha. Então, assim... Sim, a gente tem que prestar atenção com a temperatura, porque muitas vezes, se o tempo está muito quente, a gente acaba prejudicando, né? Esse grão fica mole, esse grão acaba apodrecendo. Então, a gente pode deixar esse grão de molho dentro da geladeira, mas sempre fazer essa troca de pelo menos 2 vezes ao dia. E aí, quando a gente coloca para germinar, depois dessas 48 horas, a gente não vai perder nutrientes, mas a gente vai diminuir, né? A gente vai conseguir eliminar grande parte desses antinutrientes, que são esses pontos altamente inflamatórios para o nosso intestino. E aí, quando a gente opta por fazer germinar, que dá broto, né, de comer esse grão com um broto, a gente pode deixar ele do lado de fora da geladeira, pelo menos durante o dia, e depois devolve à noite, vai fazendo isso, e a gente vai ver que ele vai crescendo. A gente ativa um monte de enzima importantíssima que diminui a sobrecarga do nosso trato gastrointestinal na hora de digerir. Então, assim, é um auxílio gigantesco que a gente coloca dentro da nossa culinária aí para ajudar no processo de digestão e absorção de nutrientes. Até para, né, por isso que, desculpem compartilhar essa informação, mas com filho pequeno a gente observa as fezes da criança, né? Por isso que, vou dar o exemplo do Pietro, né? Por isso que você vê que as fezes acaba saindo o grão inteiro. É isso, Carol? Então não está relacionado só à mastigação dele, está relacionado com a capacidade do intestino de absorver? Com as duas coisas, né? Tanto com o processo de mastigação quanto de absorção. Então, se você pensa que o paciente está evacuando grãos inteiros, a gente sabe que ele não foi bem mastigado. Mas se a nossa absorção não acontece de maneira eficiente, a gente tem uma tendência a deixar isso não ser absorvido de maneira tão interessante. Sensacional, Carol. Muito obrigada aí pelas informações. Pessoal, adorei a participação de todo mundo. A live vai ficar gravada, tanto o pessoal que está acompanhando pelo YouTube, quanto a galera aqui do Instagram.
vocês podem assistir depois com calma, quem pegou no meio, quem teve que sair antes, enfim, vai ficar disponível para vocês. Carol, super obrigado pelas dicas. Tem mais alguma informação, alguma dica a mais que a gente pode levar para o nosso dia a dia em relação ao manejo de estresse e ansiedade? Eu que agradeço, Carla, agradeço a participação de todo mundo, espero ter conseguido sanar bastante dúvidas de vocês. Eu tenho um convite para fazer para vocês. Nessa quarta-feira, no dia 28, às 20 horas, lá no meu Instagram, eu vou fazer um workshop 100% gratuito sobre dicas práticas. A gente vai falar de todos esses pilares de saúde e bem direcionados a estresse e ansiedade. Então, são 3 passos para a gente conseguir minimizar o estresse e ansiedade do nosso dia a dia, dia 28, quarta-feira, às 20 horas, lá no meu Instagram. E para você poder fazer inscrição, Carol? Sim, para você participar, eu vou mandar o link da foto nos meus stories agora. Você curte a foto, marca 2 amigos e manda um direct para mim com a palavra estresse. E aí a gente te direciona e vai ser muito legal. Então, pessoal, quem ainda não segue a doutora Caroline, segue lá no Instagram, @CarolineGiuliano, canal do YouTube Caroline Giuliano, Giuliano, tá? É com G, gente. Então, evento gratuito, 100% gratuito, precisa de inscrição para poder participar. Então, dicas práticas aí para manejo de estresse e ansiedade. Entra lá no Instagram da Carol, que tem todas as informações. Não deixem de fazer a inscrição, porque precisamos sair mais plenos desse mundo estressante, né, Carol? Então, muito, muito obrigada aí. Pessoal, obrigado pela participação. Doutora, sensacional ter você com a gente mais uma vez. Eu que agradeço, e acho que é sempre muito válido, né, a gente entrar dentro dessas conversas, porque no final das contas, a conta que importa é a gente encontrar essa raiz comum. E quando a gente pensa em raiz comum, a gente está pensando de algo que transcende a qualidade das coisas, a gente está falando de amor. E o amor é uma atitude benevolente, então a gente consegue inserir tudo isso dentro de todos os aspectos da nossa vida para conseguir aceitar de verdade essa proposta que é viver de uma maneira pacífica, de uma maneira coerente aí com o que já está dentro do nosso corpo. Sensacional, doutora. Obrigada, pessoal que está pedindo o Instagram da doutora, @CarolineGiuliano. Não deixem de seguir o perfil da Carol, fazer a inscrição para o workshop, que a gente vê lá, que eu também estou precisando manejar um pouco meu estresse e ansiedade. Doutora, super obrigado, pessoal. Ótimo dia, ótimo fim de semana para vocês. Galera do Instagram, galera do YouTube, a gente se vê em breve. Tchau, obrigada, tchau. Pessoal. Obrigadão. Tchau, tchau.